Nós queremos descansar em Ti nesse tempo. Nós queremos, Senhor, nesse tempo aprender de Ti, que é manso e humilde, Senhor. Nós rendemos os nossos corações a Ti. Somos gratos por tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que o Senhor fez no ano de 2025. E nós temos uma santa expectativa por aquilo que o Senhor vai fazer em 2026, Senhor. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aleluia! Glória a Deus. Você pode se sentar aí no seu lugar. Aleluia. Esse é só um esquenta para o que vai ter no dia 31. Quem vai estar aqui dá um glória. Aleluia! Glória a Deus. Você que ainda não adquiriu o seu ingresso para estar aqui conosco na celebração da virada, procure a pastora Glaziele, são ingressos limitados. Teremos aqui janta, teremos aqui sobremesa, teremos aqui uma grande festa, dançaremos juntos e celebraremos juntos. Convide os seus parentes, pastor, é para todo mundo vir? Convide todo mundo, passe ali, pega o ingresso e vai ser uma bênção, vai ser uma grande festa. Quem estava aqui de 2024 para 2025, não foi bom? Foi muito bom, aleluia. E esse ano vai ser melhor, glória a Deus, esse ano vai ser melhor, aleluia. Eu quero falar com você sobre, eu não tenho um tema, nem um nome, mas vamos colocar agora, continuar avançando, perseverar sempre. Porque nós precisamos entender que um novo ano vai se iniciar. Embora em tabernáculo nós já iniciamos um novo ano, agora do dia 31 para o dia 1º, um novo ano vai se iniciar. E muitas pessoas, elas não têm esperança ou expectativa nenhuma a respeito daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus pode fazer através da vida de cada um. Por quê? Porque muitas pessoas, elas têm feridas, muitas pessoas, elas têm traumas, muitas pessoas, elas não têm expectativa nenhuma de vida. Mas hoje, pelo poderoso nome de Jesus, você vai sair daqui com o teu coração queimando de esperança e perseverança. E 2026 vai ser o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, nós estamos encerrando um ano. Para algumas pessoas, foi anos de luta. João Batista deu uma risada, tipo assim, rir para não chorar. O ano pode ter sido um ano de luta, para outras pessoas foi um ano de aprendizado, para outras pessoas foi um ano de lágrimas, para outras pessoas foi também um ano de livramento, para outras pessoas foi um ano de bênção, e talvez 2025 foi o melhor ano da sua vida. Glória a Deus por isso, mas nem por isso você vai deixar de profetizar 2026. Mas o primeiro texto que eu quero ler com você, os meninos da projeção, vai acompanhando, eu não vou esperar muito vocês não, você vai lendo aqui, você que for anotando, vai anotando, e nós vamos indo um pouco mais acelerado. O texto que eu quero começar lendo com você é Filipenses 3, versículo 13 ao 14, que diz assim, na NAA: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Antes de você focar no futuro, você precisa resolver dentro de você o seu passado. Por que eu falo que você precisa resolver dentro de você o seu passado? Porque você precisa aprender que existem circunstâncias e situações que aconteceram no seu passado que não dependem mais de você para você resolver. Então, existem pessoas, existem ambientes, existem lugares que você não tem poder mais para mudar nada. Por isso, você precisa resolver o seu passado dentro de você. Você precisa ser livre. Por quê?
aquilo que fizeram com você lá atrás, as mágoas que geraram, as feridas que foram abertas, os traumas que você sofreu, muitos deles você não tem poder de mudar mais. Você escolhe, você se posiciona a deixar ele para trás. Você, como Paulo diz assim, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você precisa esquecer no sentido de não te influenciar mais, não mudar o teu comportamento mais. São aquelas pessoas, por exemplo, que no Natal e datas comemorativas acontece muito de pessoas que, quando é um Natal, por exemplo, eles não querem se relacionar com ninguém, eles querem ficar em casa sozinhos, porque eles na infância deles sofreram algo muito ruim nessa data. O que isso mostra? Que essa pessoa, ela não resolveu o passado dela dentro dela. E nós, antes de olharmos para o futuro, nós precisamos resolver o passado nosso. E eu quero meditar com você na história de alguém que teria todos os motivos para desistir, mas escolheu confiar em Deus. Quem que é? José. E eu fiz um pequeno resumo da história de José. Em Gênesis 37, do 3 ao 4, fala que José era amado por seu pai, mas odiado por seus irmãos. Diz assim, Gênesis 37, do 3 ao 4. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica, talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Muitas pessoas estão presas no passado porque alguma pessoa não gostou de você, alguma pessoa te odiava, alguma pessoa não falou, e isso acontece muito com pessoas que você criou expectativa em cima ou esperava algo. E José, ele era amado pelo pai, mas ele era odiado pelos seus irmãos, que a partir do momento que José recebe esse presente, os irmãos não podiam falar com ele de forma pacífica. Eu penso que era sempre de uma maneira com atrito, confusão ou ataque. Então, primeiro, começa a história de José em Gênesis 37, do 3 ao 4, falando que o pai dele amava ele e os irmãos odiavam ele. E o seu favoritismo, vamos dizer assim, gerou inveja e rejeição. Muitas pessoas no passado sofreram com inveja, sofreram com rejeição, porque prosperaram. E você fala com muitas pessoas, mas por que você sofre tanto em relação ao teu passado? Você prosperou, você fez isso. Mas essa pessoa necessitava da aprovação de alguém. Quando você cria muita expectativa em alguma pessoa e ela se desfaz de você, a tendência é que você fique com ferida, preso nisso, mas hoje você vai resolver isso dentro de você. Continuando, em Gênesis 37, do 5 ao 11, José, ele recebe sonhos de Deus sobre o seu futuro. Diz assim, Gênesis 37, do 5 ao 11, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso, odiavam ainda mais. Ele lhe disse, peço que ouça um sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Legal demais isso aqui. Então, os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele,
O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Deus revela um propósito, mas o processo, irmão, ainda seria longo. Deus pode ter falado, e eu creio que Ele falou com você sim, como mostrou aqui para José. Mas podemos dizer que de certa forma Ele se precipitou. E quantas vezes na nossa vida nós nos precipitamos e saímos falando os nossos sonhos e aquilo que Deus estava falando conosco, saímos falando para as pessoas. E muitas vezes isso pode ter gerado confusão e conflito ao nosso redor. Porque quando Deus fala algo, ainda que pode ser no momento, existem coisas que Ele está anunciando e você vai entrar no processo ainda. E José, ele teve esse sonho. Então, lembrando aqui, José era amado pelo pai, odiado pelos irmãos. José teve esse sonho, contou para a família dele, não deu muito certo. E José, o que acontece em Gênesis 37, do 23 ao 28? José é vendido como escravo pelos próprios irmãos. Olha que maravilha, olha que bênção. Quem aqui, não, quem aqui nada, ninguém levanta a mão não. Talvez você foi ofendido e teve problema com os seus de casa. Eu acho que ninguém foi vendido como escravo aqui. Mas se foi, hoje é o dia. Se foi, hoje é o dia que você vai resolver isso aí dentro de você. Gênesis 37, 23 ao 28 diz assim: mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-lhe da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Olha que grande benfeitoria eles estavam fazendo, né? E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Olha que vida maravilhosa de José. Era amado pelo pai, odiado pelos irmãos, era cheio de sonhos, e os irmãos fizeram uma grande benfeitoria para ele. Não mataram ele, só o venderam como escravo. Nós estamos meditando na vida dele para você entender que não existe nada que você já tenha passado na tua vida que você não possa resolver dentro de você e ser livre para prosperar. Quando isso acontece, quando nós temos choque de realidade, quando nós temos algumas coisas difíceis que acontecem dentro de nós, o sonho que Deus nos deu parece que morre. E nós temos a tendência a sermos influenciados pelas circunstâncias ruins que passamos. Pensa você sendo José, amado pelo pai dele, tendo uma túnica diferenciada, tendo sonhos da parte de Deus. Ele se encontra sendo vendido como escravo. O que você pensaria? O propósito morreu. O sonho que eu tinha, as coisas que eu tinha, morreu. E Gênesis 39, do 2 ao 6, José prospera na casa de Potifar, mesmo como escravo. O Senhor Deus estava com José, versículo 2 diz, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. Ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo da sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José.
de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Deixa eu dizer para você, não importa as circunstâncias que você tenha passado ou passa, você precisa entender que a presença do Senhor é com você. Mas o senhor não está entendendo, pastor, a minha vida. Você não sabe a humilhação que eu passo, você não sabe as circunstâncias que eu passo. Assim como José, você vai prosperar no meio de toda essa tribulação. Assim como José, você vai ser luz na casa de Potifar também. Nós precisamos ter essa certeza. Não é porque está ruim demais que Deus não está com você. Não é porque está terrível demais que Deus não está com você. Sim, Ele está com você, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. A presença de Deus acompanha José em meio à injustiça. Primeira coisa que você precisa entender, principalmente para quem está começando na caminhada cristã agora. Eu me converti, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Glória a Deus por isso. Eu até me batizei, agora eu tomo a ceia. Agora minha vida vai ser mil maravilhas. Teve umas risadas legais aí no meio. Agora minha vida vai ser mil maravilhas, eu não vou ter nenhum problema. Casal que se batizou agora, domingo passado, pode ficar tranquilo, queridos. A fila dos problemas é grande. Quando você resolve um, o outro já pega e chama a senha, já levanta, e você vai resolver. Por que eu estou falando isso com você? Muitas pessoas pensam que por causa das dificuldades que estão passando, que Deus não está com você mais. E o que eu preciso fazer para Deus me enxergar diante dos problemas? Irmãos, no mundo tereis aflições. Esquece esse conto de fadas que pregaram por aí, a teologia da prosperidade, que você ia fazer isso, você ia fazer aquilo, você ia ter carro, você ia ter casa. Deixa eu dizer para você, talvez não. Talvez você nunca vai conquistar o seu carro. Talvez você nunca vai conquistar a tua casa. Talvez você vai ser perseguido a tua vida inteira, mas que seja por amor a Cristo. Eu podia muito bem te iludir e ser um instrumento do mal na tua vida, dizendo que tudo vai dar certo na tua vida, dizendo que tudo vai ser bom na tua vida, dizendo todas as coisas boas, palavras positivas. Deixa eu dizer para você, o propósito de Deus estava se cumprindo na vida de José, mesmo no meio de muita injustiça. Ele prosperava, mas ele era o mordomo. Ele prosperava, mas ele tinha um dono. O que eu quero dizer para você é que a tua alegria não tem que estar nas circunstâncias. A tua alegria tem que estar nele. Poxa, mas está difícil demais. Mas o seu coração se alegra no Senhor. O seu coração confia nele. O seu coração não confia em um sistema financeiro. O seu coração não confia em uma política tributária boa. O seu coração descansa no Senhor. Então que você tenha isso dentro de você, que José, mesmo que tudo parecia contrário, a presença do Senhor era com ele, no meio de uma vida injusta que ele estava vivendo. Em Gênesis 39, 19 ao 20, José é injustamente preso por fazer o que era certo. Olha que maravilha, olha que bênção.
Diz assim: quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. O dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Olha que maravilha. A integridade dele não o livrou da prisão, mas o preservou. Então, muitas vezes você julga as pessoas: nossa, fulaninho, mas está passando uma situação, está uma barra pesada, hein? Nossa, mas está vivendo. Você não sabe o processo em que ele está. José, mesmo tendo integridade, fazendo o que é certo, foi preso, passou por dificuldade. Você começa a entender o porquê o seu passado deve ser resolvido dentro de você com o Senhor, porque as circunstâncias que você já passou, elas não podem influenciar o seu comportamento, elas não podem influenciar a sua maneira de viver. E José, passando por tudo isso, ele continua, mesmo preso, Deus continua com José. Gênesis 39, do 21 ao 23, diz assim: o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele, fez com que ele encontrasse favor aos olhos dos carcereiros. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, você conversar com José, ou conhecer José, devia ser uma coisa de louco. Rapaz, o cara ganhava confiança de todo mundo e ficava responsável por tudo. O carcereiro pegou tanta confiança nele que entregou a chave e falou: todos esses caras aí é a sua responsabilidade. Olha que coisa, devia ser uma coisa de doido conversar com um cara desse. E José, mesmo em cárcere, ele encontra favor. José interpreta sonhos e é esquecido. Gênesis 40, 14 ao 23 diz assim: porém, lembre-se de mim enquanto tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó, e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nesta masmorra. Versículo 16: vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-la numa árvore, e as aves comerão da sua carne. A Joelma gosta de ver o povo se lascando, dá risada bacana. No 3º dia, que era o aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José e esqueceu-se dele. Mas por que isso? O esquecimento faz parte do processo. Muitos são magoados porque foram esquecidos no passado. Muitos são magoados porque não foram lembrados e não tiveram o destaque que esperavam. Talvez você até hoje é magoado com o seu passado porque o teu pai ou a tua mãe te esqueceu. Talvez é porque você foi criado na casa de vó, de tia, nunca você se sentiu que tinha um lar.
Talvez você foi criado sempre com a sensação de que as pessoas estavam fazendo um favor por você. E você se sente esquecido pelos pais. Talvez você é aquele que sente que os teus pais gostavam mais dos teus irmãos do que você. E você se sente esquecido, e por isso até hoje o teu passado é mal resolvido. E você não consegue avançar para o propósito que o Senhor tem para você. No tempo certo, Deus exaltou o nosso querido José. Gênesis 41, 39 ao 41 diz assim: depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. José, de prisioneiro a governador do Egito. Mas olha o processo que ele passou e tantas coisas que ele passou. O propósito se revela plenamente. Lá em Gênesis 50, 20 diz assim: quando José encontra os irmãos dele depois: vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. O que José nos ensina, irmãos? José nos ensina que o processo pode ser doloroso. O teu passado pode ser doloroso. As coisas que você já viveu pode ser terrível, mas nunca é em vão. E você precisa tirar lições do que você já passou. E você precisa resolver isso dentro de você. Talvez a pessoa que te ofendeu nem se lembra de você mais. Talvez a pessoa que causou dano em você até morreu já. E você continua preso, sendo que você pode viver os propósitos do Senhor. Charles Spurgeon, pregador batista inglês, conhecido como príncipe dos pregadores, diz: Deus não desperdiça a dor do seu povo. Cada lágrima tem um propósito eterno. Você precisa entender que cada lágrima que você derrama, que seja por um propósito eterno. Você talvez chora hoje preocupado com coisas terrenas que você não tem poder mais de mudar. Ah, mas eu errei isso, eu errei aquilo, eu errei aquilo outro. Esses dias eu estava tendo uma discussão na internet, acalorada, e num grupo que eu faço parte, e uma discussão pesada, mestrão. Em 2010, você compraria ações da Nvidia ou você compraria Bitcoin? Gente, eles entraram numa briga tão violenta por aquilo. A minha vontade era entrar lá e escrever e falar bem assim: gente, se lascou geral, ninguém comprou nenhum nem outro, já foi. Mas eles estavam brigando por coisas passadas. Eles estavam brigando por uma coisa que eles não têm poder mais nenhum de mudar. Se eu tivesse, se você tivesse. Eu lembro que em 2010 eu vi eu chamava ele de doido, mas hoje eu vejo que ele sabia muita coisa. Junta R$10 e compra de Bitcoin, um amigo. Falou: você é doido, rapaz, cadê o Bitcoin? Eu não vejo. E isso eu falando com R$2 no bolso, em 2010. Achando que estava por... Se ele comprou apenas um Bitcoin, eu confesso que ele está bem de boa hoje. Mas eu tenho poder de mudar isso? Não tenho poder de mudar isso. Outra coisa, eu não estou aconselhando ninguém a fazer investimento em lugar nenhum, tá bom? Você cuida do teu dinheiro e investe onde você quer. Não entra não sem instrução de um profissional. Ali tem um profissional ali, Adriano Dantas, seu consultor de mercado financeiro e cripto. Você conversa com ele e ele vai te indicar. Ai, Senhor, estou brincando, gente. Mas a discussão das pessoas era em torno de algo que elas não podem mudar.
Então você muitas vezes está com o seu passado preso em cima de algo que você não tem influência nenhuma mais para mudar. Que as suas lágrimas sejam por um propósito eterno e não por algo que você não pode mais mudar em nada. Lamentações 3, 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Nossa esperança deve estar nisso. Nossa esperança deve estar aqui, e eu quero separar alguns pontos com você, para você poder avançar. Primeira coisa, é esquecer o que ficou para trás. E esquecer, quando eu falo esquecer, não é que amanhã você vai acordar e não vai ter nenhuma lembrança, você não vai lembrar de nada, isso é outra coisa, esquecer de tudo, não. Mas isso não vai te influenciar mais. Isso não vai mudar o teu comportamento mais. Então, você quer avançar em 2026? Esqueça as coisas que ficaram para trás. Filipenses 3,13, que nós lemos: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer para em 2026 você fluir mais. Isaías 43, 18, 19 diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Quando você é preso ao passado, você não consegue ver quando Deus está fazendo uma coisa nova. Não adianta, você vai estar sempre preso ao passado, e você sempre vai falar: ah não, mas eu já vi isso. Não, isso aí dá certo no começo, mas depois não dá. Não, isso aí. E existem muitas e muitas pessoas que não conseguem enxergar as coisas novas que Deus está fazendo, porque estão presas ao passado. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não importa o que aconteceu, eu sou uma nova criatura em Cristo, e eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Paulo não diz que ele apagou o passado, mas que decidiu não viver preso nele. O meu convite para você é que você decida hoje não viver preso mais ao seu passado. Decida isso. Decida isso. A.W. Tozer, pastor e escritor cristão, ele diz: o maior inimigo do avanço espiritual não é o pecado do passado, mas a satisfação com o presente. Nós queremos mais de Deus em 2026. Nós queremos mais. E não importa o que nós vivemos, nós queremos mais. Nós queremos viver coisas extraordinárias em Deus. José tinha razões humanas para parar, você concorda comigo? José foi rejeitado, José foi traído, José passou por injustiça, ele foi injustiçado, José foi esquecido, mas o que ele fez? Ele escolheu continuar. Billy Graham, evangelista mundial, pregou para mais de milhões, em mais de 180 países, diz assim: Deus nunca desperdiça uma vida que é totalmente rendida a Ele, nem mesmo seus momentos mais sombrios. Você vai passar, se não passou, você vai passar por momentos sombrios na sua vida, mas o Senhor vai estar com você, assim como esteve com José. Salmo 37, 23 ao 24 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então, o primeiro ponto para você prosperar e avançar em 2026 é esquecer das coisas passadas.
2, Deus usa processos para gerar propósito. Então tudo que você está passando, que seja para um propósito eterno. Gênesis 50:20, quando José fala para os seus irmãos: olha, vocês planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então tudo que fizerem de mal para você, tudo que um dia fizeram de mal para você, que isso você entregue nas mãos do Senhor e que se torne bem para você. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Eu não sei você, mas eu lembro sempre desse texto quando alguma coisa está dando bem errado. Quando acontece alguma coisa, todas as coisas, Senhor, certamente isso está cooperando. Certamente. Eu e o bispo Adriano, uma vez nós estávamos viajando para Sapezal, voltando, eu, ele e a Regina, e numa pista limpinha o nosso pneu furou. E foi um furo grande. E eu falei: eu estou tranquilo, eu estou com o bispo Adriano, fit. Se não tiver macaco, ele vai levantar o carro. E foi numa estradinha que não tinha acostamento, não tinha nada, era pista. Irmãos, como é bom quando Deus cuida da gente. E era um trecho, quem viaja ali para cima sabe, que de Campo Novo até Diamantino é mais de 200 quilômetros sem nada. E nós estávamos bem no meio. Olha que maravilha. 100 e poucos quilômetros para Campo Novo e 100 e cacetada de quilômetros para Diamantino. E tinha uma estradinha, uma entradinha de fazenda assim. E nós entramos com o carro, rapidamente posicionamos para trocar o pneu. Eu não tinha problema em trocar pneu, mas eu desconfiava que o pneu do meu carro era aqueles pequenininhos de charrete assim. Eu já sofri por antecedência de pensar que eu ia ter que andar uns 140 quilômetros a 60 por hora. Falei: meu Deus do céu. Quando começamos a baixar o pneu, né, mestrão? Aí que eu olhei, era o pneu de uma Monarch, daquela barra circular. E nós começamos ali a mexer com aquilo, e o mestrão já foi mexendo e tal. E foi fazendo. Apareceu um cara que chegou. O homem é meio besta, né? Ele gosta de mostrar que ele sabe o que ele está fazendo. A hora que o cara chegou: precisa de ajuda? Eu apoiei suado. Falei: não, rapaz, aqui está tranquilo, aqui a gente resolve. E o mestrão lá embaixo: pode ficar de boa, que aqui a gente resolve. Estamos em 2, né? Eu falei: o que vão pensar de nós, né, mestrão? Estamos em 2. O cara falou: ah, tá. É porque eu tenho remendo ali do pneu. Eu falei: é mesmo? Não é bom, né? A gente dá uma remendadinha, quando parar no posto, a gente enche o pneu e vai embora, né? Ele falou: não, mas eu tenho o compressor que enche o pneu dali também. Eu falei: oh. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu falei: olha aí, mestrão, o cara tem tudo. Controlamos a alegria, eu, pelo menos, o mestrão, do mesmo jeito. O bispão, do mesmo jeitão. Ah, então vamos, tá. Irmãos, o cara meteu um negócio ali, puxou, já jogou um detergente, não saiu nada, colocou o compressor, com 15 minutos encheu o pneu, voltou de novo o pneu. Falei: olha que maravilha. Controlei a alegria. Só fui lá abrir a porta, falei: vida, Deus é bom demais. Puf, e fechei de novo. Ela estava lá dentro no ar. Todas as coisas cooperam. Não precisei andar 140 quilômetros a 60 por hora. Andamos a 80, 90. Mas o Senhor cuida nos mínimos detalhes. Eu citei esse exemplo porque muitas vezes quando algo ruim acontece, na primeira oportunidade você quer murmurar. Na primeira oportunidade você quer acabar com tudo. Espere para ver o que Deus vai fazer. Espera e confia. Espera e confia. Salmo 66, 10, 12 diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se faz com a prata.
Tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas, fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxe para um lugar espaçoso. José, ele não caiu no palácio, ele foi formado no processo. Leonard Ravenhill, evangelista e escritor, ele diz: Deus não unge homens despreparados. Antes de nos usar publicamente, Ele nos trata profundamente. Eu creio que você tem propósito, eu creio que você tem chamado, eu creio que você tem sonhos da parte de Deus, mas não tem como você pular o processo. O processo vai te tratar profundamente. O restinho de orgulho que você tem, ele vai quebrar, vai pisar em cima e vai fazer assim. O seu achismo, para ele, é um lixo. O que você pensa, para ele, não importa. Charles Finney, avivalista do século XIX, diz: Deus jamais desperdiça uma dor quando há um propósito eterno sendo formado. Tiago 1, 2 ao 4 diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte nada. 1 Pedro 5,10 diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. O processo, irmãos, ele não é um castigo, mas ele pode ser tomado por você como um treinamento ou algo que te ensina. Muitas pessoas daqui 30 anos, elas vão ser encontradas da mesma forma, amarguradas. Mas existem pessoas que passaram por coisas terríveis, que daqui 30 anos, você vai encontrar elas livres, saradas, curadas e prosperando em Deus. A escolha é tua. Como você quer ser encontrado daqui 30 anos? Com as mesmas conversas, com as mesmas reclamações, com as mesmas murmurações? Deixa eu dizer para você, eu estou falando de 30 anos, mas eu creio que em 2026, em dezembro de 2026, você pode ser encontrado muito melhor do que você está hoje. Não estou falando de bens materiais, amém? Talvez você vai estar dependendo de carona da mesma forma, mas dentro de você, você vai estar resolvido com você mesmo e com o Senhor. Ponto 3, quem continua avançando, vê a promessa se cumprir. Muitas pessoas têm promessa, mas como elas não avançam, elas não veem a promessa se cumprir. Você vê a promessa se cumprir quando você persevera. Gênesis 41, 41, e Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Hebreus 10:35 diz assim: portanto não perca a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. José sai da prisão direto para o governo do Egito. John Wesley, avivalista, fundador do movimento metodista, diz assim: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, enquanto puder, e Deus cuidará do resultado. Moody diz assim, evangelista norte-americano, do século XIX também: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo para o sucesso é apenas tentar mais uma vez. Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam.
Provérbios 24:16 diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Uma nova estação está diante de nós. Quem crê nisso? Amém? Uma nova estação está diante de nós. Isaías 61 diz assim: levanta-se, resplandeça, porque já vem a luz e a glória do Senhor está raiando sobre vocês. Os músicos podem subir aqui. Joel 2, 25, 26 diz assim: restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Apocalipse 3:8 diz assim: conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Smith Eagles, evangelista pentecostal, ele diz: não sou movido pelo que vejo, sou movido pelo que creio. Salmo 41:3 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O mesmo Deus que esteve com José no poço, Ele esteve com ele no palácio e está conosco hoje. E Corrie ten Boom, eu acho que é esse o nome, ela é uma cristã holandesa que ela é sobrevivente dos campos de concentração. Ela diz assim: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. O futuro é desconhecido, mas o nosso Deus, Ele é totalmente conhecido nosso. 2026, eu não coloco a minha confiança nas eleições que terão, eu não coloco a minha confiança numa política tributária, eu não coloco a minha confiança em homem nenhum nessa terra. Eu coloco a minha confiança em Cristo, que me fortalece. Eu coloco a minha confiança nele. Muitas pessoas estão desesperadas: pastor, as coisas vão ficar terríveis. Eu escolho não participar delas, porque a minha esperança está no Senhor. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? 1 Tessalonicenses 5:24 diz: fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. O passado, irmão, não te define. O processo não te destruiu e nem vai te destruir. A promessa, ela continua viva. E para encerrar, lembra que eu falei que você não vai apagar da tua mente o teu passado, você só não vai deixar ele te influenciar mais? Eu quero citar para vocês um homem que viveu uma das maiores transformações na Bíblia, e eu sou fã dele. Eu quero falar para você do endemoniado gadareno. A história dele está em Marcos 5, do 1 ao 20, depois você vai ler, e Lucas 8, 26 ao 39. Aquele homem, o endemoniado gadareno ou gerazeno, depende da versão que você for ler, ele vivia entre os sepulcros, ele era preso por correntes, ele era dominado por legiões de demônio, ele vivia isolado, ferido e sem esperança nenhuma. Ele vivia nu, no meio dos sepulcros. Só que um dia Jesus encontrou com ele. Jesus o libertou, o restaurou e colocou em perfeito juízo. E em Marcos 5, 18 ao 19, o homem queria seguir Jesus.
fala que Jesus manda a legião sair dele, e as pessoas vêm das cidadezinhas vizinhas, e elas encontram aquele homem que antes vivia nu, acorrentado pelos sepulcros. A palavra diz que ele é encontrado vestido em perfeita consciência, aos pés de Jesus, descansando. E as pessoas olham para ele e veem a transformação que ele teve. E Marcos 5, 18 a 19 diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. O homem queria seguir Jesus, mas Jesus disse: não, você volta para sua casa, para os teus parentes. Sabe o que Jesus estava dizendo? Volta para aqueles que te conhecem. Volta para aqueles que conhecem você e sabem quem você é. Volta lá para aqueles que conhecem o teu passado, e anuncia o que o Senhor fez por você. Jesus não mandou voltar para o passado para sofrer de novo. Jesus o enviou de volta como uma testemunha viva daquilo que o Senhor fez. Ele voltou não como um endemoniado, mas como uma testemunha viva do poder de Deus. Você não vai voltar no seu passado mais para você viver preso. Se preciso for, você voltar ao teu passado, no ambiente, no círculo de amizade, nos teus parentes, você vai voltar para ser um instrumento de salvação e de redenção. E eles vão dizer para você bem assim: fulano, eu não esperava que você ia voltar nunca mais por tudo aquilo que eu fiz por você, contra você. Mas você vai falar: deixa eu te dizer, eu conheci um Senhor, eu conheci um Salvador, que Ele mudou a minha vida, e Ele pode mudar a sua também. O que você fez por mim não me machuca mais. Esquece você isso também. Mas eu quero anunciar as boas novas de Jesus para você também. O endemoniado, que antes era endemoniado, queria ir com Jesus. Jesus disse: não, vai lá, volta para a tua casa, para os teus parentes, e conta o que aconteceu com você. Em nome de Jesus, hoje você vai ser livre do teu passado. Você vai ser livre de traumas passados. Você vai ser livre de feridas passadas. E a única coisa que você vai fazer com o seu passado é influenciar ele para Cristo. Pessoas que te machucaram terão uma experiência com Cristo através da tua vida. Aquilo que o mal achou que ia ser terrível, o Senhor vai fazer de uma obra extraordinária para o louvor da glória dele. 2026 não vai ser mais o tempo que você vai ter mágoa de pessoas. 2026 vai ser o tempo que você vai interceder por elas, e você vai ser um instrumento de salvação para a vida delas. Você vai orar pelos teus inimigos, você vai orar por quem machucou você, você vai jejuar por eles, e o poder do Senhor vai fluir em você e através de você. Porque Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Coloque-se de pé. Feche seus olhos.
Feche os seus olhos agora. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Deixe essa ministração falar em teu coração. Comece você agora a liberar tudo que te prendia no passado agora. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Cante essa canção profeticamente. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. Que essa seja a sua canção de vitória. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Com toda a sua força declare, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Seja livre, não seremos abalados. livre do passado, confiando Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Senhor, nós nessa noite, Senhor, nós queremos, Senhor, entregar os nossos corações ao Senhor. Nós queremos pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós deixamos o nosso passado nos influenciar. Nós queremos pedir perdão por todas as vezes que nós idolatramos a opinião de pessoas e nós lutamos por reconhecimento ou aprovação, Senhor, que não era do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos hoje dizer que o nosso coração é Teu, Pai. Nós não nos moveremos mais para agradar pessoas, nós não nos moveremos mais procurando a aprovação de homens, porque nós queremos agradar o Teu coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite nós entregamos aos pés da cruz todas as feridas, nós entregamos aos pés da cruz, Senhor, todos os traumas que nós passamos, Senhor. O nosso passado nós entregamos ao Senhor. O nosso passado nós renunciamos a Ele, Senhor. E nós entregamos e confiamos ao Senhor o nosso futuro, Senhor. Nós não colocamos a nossa fé em homens, nós não colocamos nossa fé em nada desse mundo. Nós não colocamos a nossa fé naquilo que nós vemos, mas nós colocamos a nossa fé, Senhor, naquilo que nós cremos. Nós colocamos a nossa fé, Senhor, na Tua palavra e naquilo que o Senhor tem dito em nossos corações, Senhor. 2026, Senhor, vai ser o ano que nós frutificaremos. 2026 vai ser o ano que as nossas casas serão cheias da glória do Senhor. 2026 será o ano que por onde nós passarmos, as pessoas terão experiências contigo. 2026, Senhor, será o
fechados do jeito que nós estamos. Se tem pessoas em nosso meio que têm traumas ou situações do passado, que precisam falar isso e renunciar isso, precisa de oração, da oração de alguém. Não leve essa situação mais um ano da sua vida. Não leve essa situação mais um período. Olha, eu passei por isso, e eu não quero mais isso. Muitas pessoas, quando lembram de um lugar, quando passam por um lugar, quando veem alguém na rua, uma sensação de raiva e ódio vem. Jesus quer livrar você e quer libertar você hoje. Eu gostaria que você levantasse uma de sua mão bem alto, que algum pastor ou algum intercessor vai chegar até você e vai orar com você. Ele vai te ouvir e ele vai orar em cima do que você está falando. Alguém? Preciso que levante a mão acima da sua cabeça. Aqui nós temos uma irmã. Pode ir ali, pastor Edson. Lá no fundo nós temos mais uma pessoa. Pode chegar a intercessora que está ali perto. Aqui nós temos outra. Isso. Quem mais? Preciso que levante a mão acima da tua cabeça para que nós possamos ver. Mais alguém? Intercessor, você vai ouvir a pessoa primeiro, o que ela quer que você ore, e depois você vai orar. É importante que ela fale. Mais alguém? Levante a mão assim, acima da sua cabeça, para que nós possamos ver. Mais alguém? Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é Nós mais declaramos forte. isso. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Cadeias estão indo ao chão. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Cadeias Ele estão indo ao chão. pode. Agora!
não seremos abalados, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Que 2026 seja um ano de voar mais alto. Que 2026 seja um ano de liberdade. Que 2026 seja um ano de total dependência do Senhor. Que 2026 seja um tempo que você não seja conhecido mais como alguém amargurado, como alguém ferido, mas que em 2026 seja um tempo que você vai ser conhecido pela glória do Senhor. Em 2026 nós teremos amigos que são amigos de Jesus. Em 2026 nós influenciaremos as pessoas para que conheçam a Cristo e o poder da cruz redentora dele. Senhor, nós rendemos os nossos corações a Ti. Queremos dizer que tudo que somos, tudo que possuímos é do Senhor e é para o Senhor. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor bem forte, glorifique o nome dEle, em nome de Jesus. Graças a paz, irmãos, pode ser.